Aos amados irmãos, a graça e a paz do Eterno, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, não estou em casa, tive que resolver umas questões. Bom, peguei aqui um computador improvisado, meu fone de ouvido improvisado. Vamos ver se a gente consegue trazer, perdoe a- a qualidade, né? Quase não sai. O computador travando aqui mais do que qualquer outra coisa. Bom, vamos apresentar agora sobre você que aceitou Jesus, como perder a salvação? Como é que um cristão, depois de batizado, pode perder a salvação de acordo com a Bíblia? Vamos iniciar. Primeiro ponto. E além da Bíblia? Deuteronômio 4:2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Infelizmente, muitos cristãos pregam muitas coisas. Aí quando você fala assim, de onde o Senhor tirou isso? Qual versículo da Bíblia diz isso? A marcha do falso profeta cai, ele fica com raiva, aí ele começa a fazer o showzinho. Alguns reconhecem, não, irmão, eu preguei errado, alguns têm humildade. Mas nós não devemos ir além do que está escrito. Se por acaso nós formos além do que está escrito, olha o que diz Apocalipse 22, 18 a 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E, se alguém tirar qualquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Se você vai além do que está escrito, muitas vezes sem perceber, você prega além do que está escrito sem conhecimento, então eu falo para você, estude a Bíblia, medite nela, não lê superficialmente, para que você esteja pregando a verdade. Porque se você crê numa mentira ou você crê além do que está escrito, você pode sim perder sua salvação. Vamos ver agora o segundo item muito importante: tendo forma de piedade. O que significa isso? Muita gente hoje se diz cristão, põe uma roupa bonita, põe a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, prega, toca, faz um monte de coisa. Mas, infelizmente, essa pessoa não conhece Jesus Cristo. Ela tem forma de piedade. O que significa isso, Leone? A pessoa tem máscara. Ela tem máscara. Ela é uma coisa na igreja, ela é uma coisa na casa dela, ela é uma coisa no trabalho. E assim que fica toda essa confusão. Tá bom? Vários alunos meus, eu sou professor, chegam para mim e falam: eu queria tanto que o papai fosse em casa como é na igreja. Forma de piedade. 2 Timóteo 3, 1 a 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Então tem gente hoje que é pastor, que é líder não sei do que é um monte de coisa, mas não é de Deus. Porque tudo isso aqui ele vive. E sabe o que é o pior? Ele acha que ele está certo. Ele acha que não precisa de mudança, porque ele é líder. Vamos falar futuramente esse ponto mesmo nessa pregação. 2 Timóteo 3, 4 a 6. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres ou dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. É isso que eu faço. Eu me afasto. Eu não deixo de falar, não deixo de ajudar, mas quando eu percebo que a pessoa é desse jeito, eu me afasto. Você diz assim, Leone, você está fazendo acepção de pessoas. Eu não estou fazendo. Acepção de pessoas é eu não falar com a pessoa. Acepção de pessoas é eu falar com essa pessoa e não falar com essa. Se Paulo, movido pelo Espírito Santo, manda me afastar, eu me afasto. Se a pessoa quiser uma oração, quiser conversar, estou junto. Mas ser amigo íntimo dessa pessoa, não. Aí já não tem como. 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias cobiças. Né? Porque tem muito escândalo aí de pastor que vai na igreja, isso, aquilo, aquilo. É isso aqui, ó.
Pessoas que têm forma de piedade. E eu nem estou entrando no mérito aqui de gente que é ateu, mas é pastor por causa do salário. Não estou nem entrando nesse mérito aqui. Apostatar da fé e ouvir doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostarão uns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tudo que vai além do que está escrito é de demônio. Perceba que isso aqui está tudo conectado. Vou dar um exemplo. Ah, mas um anjo revelou demônio. Não, mas um anjo apareceu demônio. Um anjo mandou eu escrever uma mensagem demônio. O apóstolo Paulo diz bem claro em Hebreus 1, versículo 1. Nos últimos tempos, nos tempos passados, Deus nos falava através dos profetas. E nesses dias agora nos fala através do Filho. Então, mas o anjo apareceu para alguém, levou lá para o céu, levou lá para Marte, levou lá para o inferno, levou não sei para onde, que mandou escrever um outro evangelho. Demônio. Vai além do que está escrito. Anátema, maldito. Não seja enganado, irmãos. Tem pessoas que se batizaram, que seguem a Jesus, mas estão seguindo espíritos enganadores, doutrinas de demônio. E eu não estou nem entrando aqui nas doutrinas pesadas. Não estou nem entrando nesse mérito de dízimo dinheiro, né? Que não é mais dinheiro, que infelizmente pessoas te enganam. Não estou nem dando esse mérito aí. Estou dando mérito assim. Um exemplo aqui de umas falsas doutrinas. Beber café é pecado. Para ser salvo tem que ser vegetariano. Para ser usado por Deus tem que ser vegetariano. Doutrina de demônio. Como se Deus precisasse disso. O que a Bíblia diz, que eu não posso comer alimentos imundos e nem beber sangue. O resto, e nem consumir bebidas alcoólicas. O resto, a Bíblia não entra em detalhe. Então precisamos tomar muito cuidado. Seguir líderes de mente cauterizada. 1 Timóteo 4, 2, 3. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Sabe o que é isso aqui? Você abre a Bíblia, você mostra para o pastor, olha o que está dizendo aqui. Sabe o que ele fala? Não, mas veja só. Não, mas não é assim. Não, mas é um não mais, é um veja só, é um peraí. A Bíblia diz uma coisa e o mentiroso diz outra. E isso é mente cauterizada. O quê? A verdade está na cara dele, mas ele, não, peraí. A Bíblia está aberta na cara dele, não, mas veja só. A mente não consegue mais aprender mais nada. Já cauterizou. E olha o que eles fazem também. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graça. Aqui não está dizendo que eu posso comer qualquer alimento. A Bíblia não está dizendo isso. Tá? No versículo mais embaixo desse contexto, que é o alimento que a palavra manda comer. Os alimentos limpos, chamado pelos irmãos judeus kasher, eu acho que eu falei certo. Kasher, os animais limpos. A lei de alimentação. Então, cuidado. É só orar pelo porco que o porco tá limpo. Eu quero que esse pastor mentiroso abra a Bíblia e me mostre onde é que ele leu isso. Porque a mente está autorizada, ele está indo além do que está escrito. Então, chama muito cuidado. Não se santificar, isso aqui é complicado. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Infelizmente, muitos cristãos têm temor ao líder, mas não têm temor a Deus. Eu já vi, ninguém me falou, eu não gosto de fofoca. Pessoa chega para mim, adivinha o que aconteceu? Eu falei, adivinha do diabo e vai embora. Eu não gosto nem de fofoca. Eu só falo o que eu vejo. Uma vez eu fui pregar numa igreja, numa cidade pequena, não vou citar nomes da cidade, nem de ninguém. Acabou o culto, vi jovens atrás da igreja, nem queiram saber o que estavam fazendo. Eu acabei errando o caminho do banheiro, que não sabia onde é que era. Quando eu olhei, pessoas cristãs, vão todos os cultos para o templo. Cuidado, irmão. 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Santificação, vos santifiqueis.
5. Não na paixão da cobiça. Concupiscência é cobiça. Como os gentios que não conhecem a Deus. Tem muito cristão que age como gentio, não se santifica. O que é agir como gentio? Todo dia pecar? Todo dia cair no mesmo erro? Não pedir perdão? Não se santificar? E está lá na igreja todo dia, todo culto. Cuidado. Você pode perder a salvação. 6. Dar crédito à mentira. Isso aqui é importante. Cuidado para não ir além do que está escrito. E além do que está escrito é dar crédito à mentira. Perceba que esse contexto está todo conectado. Tudo que estamos mostrando está conectado. Cristãos que se batizaram perderão a salvação. Diz assim, eu coloquei letra muito pequena, né? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca. E o aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, perdão, a vista não está ajudando, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. O que isso aqui é forte. Vou dar exemplo aqui para os irmãos. Deixa eu pegar a Bíblia, o celular aqui. Eu vou abrir a minha Bíblia. Bíblia aqui aberta. Vamos pegar um trecho da Bíblia. Vamos aqui. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus falando em João 17:3. O que Jesus está dizendo? E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus. O que é a mentira? Três deuses, coeternos, coiguais, co-substanciais. Que a Bíblia nem existe isso. Ah, dízimo é dinheiro, vamos devolver que quem Malaquias diz que quem não devolver dízimo rouba a Deus. A Bíblia está falando em Malaquias os líderes. Por isso, quando você pega Malaquias, aqui é assim, falou, abre a Bíblia. Malaquias, nos capítulo 3, versículo 1, um minutinho, vou pegar aqui. Malaquias, capítulo 2, versículo 1. Sacerdotes, essa advertência agora é contra vós. Deus está falando para os líderes. Aqui, ó, Malaquias 2, não sei se você consegue ver. Isso aqui, irmãos, é para os líderes. Dízimo não é dinheiro. Não acredite na mentira desse sistema religioso falso. Dízimo era alimento. E Malaquias é para os líderes que estavam roubando a casa, né? Roubando o alimento. Por isso, quando você pega Mateus 23, estou dando um exemplo aqui para os irmãos, o que Jesus fala? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, hortelã é alimento, do endro, alimento, e do cominho, alimento, que é aquilo mais para tempero do que para comida, né? E omitis o que é mais importante na lei, justiça, misericórdia e fidelidade. Deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Tem gente que fala assim, olha, eu devolvo o dízimo, mas o cara não é justo, o cara não é leal, e como disse aqui, não tem um pingo de misericórdia. Vive a mentira e se acha salvo. Vamos chegar nesse ponto aqui. Seguir a apostasia. Segundo Tessalonicenses 2, 3, 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quantos líderes religiosos são assim? Vai chegar para o seu líder e dizer que ele está errado, o problema que tu te mete, no Deus que ele é. Uma vez eu fui pregar numa igreja com o tema idolatria dentro da igreja. E eu falei sobre idolatrar pastor. E teve até, quase teve polícia, irmão.
O pastor ficou furioso. Por quê? Porque a máscara dele caiu. Ele quer ser endeusado. Ele quer ser o bambambam, fariseu. Entende? Então, quando você segue um falso mestre, falsa doutrina, você segue uma apostasia, você perde a salvação. Que você vai para o caminho errado. Você acha que você, onde você está congregando é de Deus? Você acha que o seu pastor é ungido, que o seu pastor é de Deus, seu pastor tem tudo. Mas ele não é nada. Pelos seus frutos o conhecereis. E tem gente que tira até. Eu já visitei várias igrejas. Quando me convida, eu vou. Gente tirando de contexto o que está escrito. Não está no gibi. Aí eu vou falar, e aí, tu gostou? Tirou de contexto. Não tem nada a ver com o que ele falou. E eu que sou o chato. O pessoal perguntou. Eu vou falar a verdade. Não preciso de máscara, não preciso de mentira. Eu falo a verdade. Esse ponto tá errado, esse ponto tá certo. Me mandam quase todo dia. Várias pessoas me mandam vários vídeos, irmãos. Leone, isso aqui tá certo, essa pregação tá certa. Eu falo, até aqui tá certo, aqui tá errado. Eu escuto toda a pregação com a Bíblia aberta, escrevendo para saber. Algumas eu nem consigo ouvir todas de tanta. O nível de heresia é tão alto que às vezes não consigo nem ouvir toda. Eu falo, olha, escutei até o minuto tal. Desde o início até esse minuto aqui, heresia de alto grau, apostasia de alto grau, eu nem quero saber do resto. Por quê? Porque não é que eu não tenho paciência, eu não consigo ouvir a mentira. Eu não consigo ouvir a mentira envolvendo a palavra de Deus. Por quê? Porque eu não me alimento disso. Eu não me deixo alimentar. Quando o livro é demais. Ser apenas ouvinte. Tem muita gente que sabe versículo de cabeça. Tem gente que sabe de cabeça mais versículo da Bíblia do que eu. Sabe muitas informações minuciosas da Bíblia. Mas é só isso. Não vive, não, só sabe pregar, só sabe falar. E olha o que Tiago diz, 1, 22, 24. E sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a vós mesmo. Se você vai para a igreja, não está vivendo o que está escrito, você vai para o templo, não está vendo o que está escrito, você só se engana. Deus você não engana. Você se ilude. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se logo se esquece do que é. Né? O que significa isso? Ele, ele ouve a palavra, ele está se olhando no espelho. Aí alguma coisa ele esquece. Isso aqui era assim mesmo? O que que Deus disse mesmo? É isso. Tu sabe uma coisa que eu acho absurdo, que muita gente faz? Leitura da Bíblia em um ano. Não se escandalize, irmão, vou explicar. Sabe por quê? Eu li a Bíblia em um ano. Puxa, bacana. O que que você entendeu da Bíblia? O que que você entendeu do livro de Atos Apóstolos? O que que você entendeu do Evangelho de João? O que que você entendeu do livro de Salmos? A pessoa lê, pô, lê. É o maior engano de Satanás foi esse. Leitura da Bíblia em um ano. Você lê e não sabe nada. E acham que ganha o certificadozinho, algumas denominações, né? Olha, leu a Bíblia um ano. E aí, cara? E aí? Complicado, né? Não ser limpo. Vamos entender. Aqui já bugou de novo também. Hoje a pregação vai ser uma maravilha. Vai ficar toda bugada, mas não posso deixar vocês sem pregação. Até peço perdão. João 15, 1 a 3. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Aqui mostra que o pai é maior do que Jesus. O pai é maior. Muito bem. Toda a fara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá mais fruto, para que dê mais fruto. Vós já está limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Tem gente que não lê Bíblia, só segue a cartilha da denominação religiosa, acha que aquilo ali é verdade, não procura saber na Bíblia se é bíblico, e acha que está limpo. Tem muito crente que não está limpo. Tem muita gente que aceitou Jesus, foi batizado e não está limpo. Não está. E se não estiver limpo, é cortado e lançado ao fogo. É por isso que hoje o meio evangélico, principalmente aqui no Brasil, é visto como motivo de piada. Porque as pessoas brincam demais com o espiritual. Não dá bons frutos. Tudo interligado. João 15, 5 a 6. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. O que é dar fruto, irmão? A sua vida dá bom testemunho. As pessoas se preocupam demais. Ah, vamos ler a Bíblia todinha em uma semana com caixa de som. Isso não adianta. Porque a pessoa desce dali, mente, engana, é trambiqueiro, muitas vezes trai o cônjuge. E não adianta. Eu vi uma vez uma pregação de um rapaz que ele toda vez que colocava uma foto na igreja, o cara se achava assim um Highlander. Eu fui ver um vídeo dele e perguntei, irmão, de onde você tirou essa informação? De qual versículo bíblico? O cara até me ofendeu. Não dá bom fruto. Ainda me bloqueou. Não dá bom fruto. Tem gente que fica pregando o evangelho aí, só que a gente que concorde com ele. Você tem todo o direito de não concordar comigo. Você tem todo o direito. Eu acho bonito isso. Para ter o diálogo, a troca de informação, a troca de ideia, nice. Mas eu não vou lhe ofender por causa disso. Eu não vou fazer o que não devo ou descumprir alguma ordem de Deus por causa disso. E tá tudo bem. Mas tem gente que você não concorda, até comete crime contra você. Não estou falando em relação à sua vida de tirar, mas estragar a sua imagem, te perseguir, falar mal de ti pelas costas. Tem gente que faz isso. Os ungidos, né? Tem muito ungido que faz isso. E se acha salvo. Não largar o velho homem. Tem gente que está na igreja, está há 30 anos, não mudou nada, é pior que o do mundo. Efésios 4, 22 a 24, que, quanto ao trato passado, vós depojeis do velho homem, que se corrompe pelas cobiças do engano. Né? E vós renoveis no espírito da vossa mente. Opa! Mente, irmãos, mente, aqui, ó, consciência. Muda seu jeito de pensar. Muda seu jeito de agir. É aqui primeiro, a renovação é aqui. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então tem gente que está na igreja, nunca mudou. E acha que só porque vai para o culto está salvo. Não largou o velho homem. Você percebe que quando o cristão perde a salvação é tudo conectado? Assim como ele garante a salvação é tudo conectado, assim que ele perde é tudo conectado? Vamos lá. Efésios 4, 25 a 28. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meu irmão, uma coisa é que eu fico com raiva. Eu não preciso aqui dar uma de Superman, de santo, não. Eu sou ser humano. Se tem uma coisa que me irai-vos, mas não pequeis, nice. É quando eu descubro que alguém mente para mim. Uma coisa que eu não gosto. Eu não preciso de mentira. Sabe aquela brincadeira quando você era criança, não sei se dá brincam hoje, e você girava a garrafa e fazia verdade e desafio? Eu não podia pedir verdade. Por quê? Porque eu nunca precisei mentir. O que você perguntar para mim, eu falo. Eu não tenho vergonha de falar isso. Meu pai me ensinou desse jeito. Quando alguma coisa acontecia em casa, meu pai chegava, foi tu? Não. Se eu falasse não, meu pai sabia que não era eu. Se eu falasse foi eu ficava de castigo. E meu pai sempre falou, fale a verdade, mesmo que isso te prejudique, porque quanto mais mentira você falar, mais dívida com a verdade você vai ter e mais problema você vai causar. Meu pai me ensinou desse jeito. Então eu gosto da verdade. Eu amo a verdade. Eu amo. Então, infelizmente, tem gente, né, pessoas que se dizem cristãs, que você considera como irmão em Cristo, ou aquela amizade que você ama tanto como se fosse irmão de sangue, a pessoa mente para você, esconde de você, a ocultação de algo é a mesma coisa que a mentira. É a mesma coisa. Vamos tomar cuidado com isso. Então, infelizmente, muitas pessoas não deixaram de mentir. Não estou falando daqueles que têm problema, que precisam do tratamento, aquele que mente compulsoriamente, né? Isso já é um nível mais avançado. Olha, falando da ira. Irados e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Eu dificilmente me irrito. Eu sou um cara muito cabeça de peixe.
Sou muito tranquilo. Às vezes, quando alguém me machuca, me faz mal, eu vou lá, olha, você fez isso, não gostei, não gosto de mentira, você me magoou, você me machucou. Mas depois eu perdoo. Eu não fico todo dia na tecla. Vamos supor que hoje, no dia 21 de novembro, sei lá, o Luizinho, né, o Guinho, Zezinho, Luizinho, ele chega para mim e fala assim: Ah, Leone, vamos fazer tal coisa. E eles não fazem. Eu não vou ficar todo dia lembrando 22, 23, 24. Olha, vocês. Não, não deixo. Próxima, 27. Não deixe lugar ao diabo. É o que muito crente faz. 28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que estiver necessidade. Muitas pessoas não largam seus maus hábitos e muitos nem ajudam o necessitado. Ainda tem gente que diz aí, ungidos, que pobreza do diabo. Vamos lá, Efésios 4, 29 a 32. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então você está irritado, vai falar alguma coisa contra alguém, não fale, deixa para lá, né? Não fale. Isso aqui não é fácil, mas esse versículo aqui não é fácil, quando você está alguma injuriado, injustiçado, né? Muitas vezes a gente acaba falando muitas coisas, desabafando aquele momento que já estava entalado aqui, mas cuidado, cuidado, irmãos, tá bom? Próximo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fortes estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é o nosso selo. O sábado é para ser guardado, mas o sábado não é selo. Sábado é sinal. É diferente de selo e sinal. Não são a mesma coisa. Não vá além do que está escrito. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Então, o povo cristão parece que mais tem malícia, né? É impressionante. Uma vez eu fui ajudar uma senhora a trocar o pneu do carro e muita gente me viu. Ninguém parou para ajudar. No outro dia, te vi lá com a mulher, falei, eu estava trocando o pneu do carro dela. Eu estava trocando o pneu, ajudando o próximo e a pessoa pensando besteira e nem parou para ajudar. É malícia, coração cheio de malícia. No coração não é limpo. Antes sedes uns com os outros benignos. Desculpa, não consigo ler, é muito pequeno. Misericordiosos, perdoando aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Perdoe, irmão. Se você não perdoar, perderá a salvação. Ocasião à carne. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos aos outros pelo amor. Não dê ocasião à carne. Você é livre. Ah, mas eu vou ali rápido. Não, você não é Superman. A carne é fraca. Não tentarás, Senhor teu Deus. Não dê liberdade. Corte essa liberdade à carne. Você é livre. Não caia no erro de novo. Soberba. Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Tiago 4,6. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que é isso? Pessoa que se acha demais. O cara que se acha o Superman dentro de um templo religioso. Ah, mas eu sou livre tal porque eu sou da apologética, eu sei não sei o quê, porque eu sei isso aqui. Grandes coisas. Grandes coisas. Cuidado. O cargo subiu a cabeça. Aqui tem muita gente que faz isso. Mateus 3, 7 e 8. E, vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Tem gente que vira líder e se acha um super santão. O cara já se acha Deus, tá andando em cima da nuvem já. Não quer ser chamado a atenção, faz as besteiras, faz o que não deve, ele não quer ser disciplinado, ou pior, tem gente que é líder, olha o nível do negócio, o nível de Satanás na igreja, de pessoas que têm a cabeça cauterizada, ou a pessoa de chantagem para o próximo para não cair. Como eu já conheci alguns casos disso. Né? Impressionante. Ainda dizem que é de Deus, pô. A fé sem obras, Tiago 2,14. Meus irmãos,
Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Tiago 2,26. Porque, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A obra, ela não nos justifica a ponto de salvação. Mas a obra, ela demonstra a quem você ama e a quem você serve o bom testemunho. Hebreus 11:2. Através da fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, o que faz você mostrar que se arrependeu? As suas obras. O que faz você mostrar para todo mundo que você aceitou Jesus? A mudança de vida. Então, a obra é a confirmação da sua fé em Cristo. É isso que a Bíblia diz. Então, a obra boa, ela me justifica para a salvação? Não. A obra boa, a obediência, ela justifica que você aceitou Jesus. É uma confirmação na prática que você pertence a Jesus Cristo. Entendeu? Lucas 5, 31, 32. E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. O que é isso? Pessoas que estão dentro da igreja e não se arrependem do que fazem. Líderes que estão dentro da igreja, que caluniam, que difamam, que perseguem, destrói a imagem, inventa coisas que nunca aconteceu, faz você cometer abominação, faz você fazer acepção de pessoas. Cuidado! Se seu líder faz isso uma vez, duas vezes, ele já está acostumado a fazer. E ele não vai se arrepender disso, porque ele já é o santão, o curado. Entende como essa pregação está toda conectada? Um vai puxando o outro. Uma treva já vai puxando outra treva. Não guardar a lei. Isso aqui é muito pesado, né? Muitos cristãos vivem de maneira libertina. Não guardam as regras, não guardam a lei, a parte válida dentro da Torá. Eles não guardam, eles guardam o que eles querem. Ah, essa parte aqui eu quero, essa parte aqui eu não quero, isso aqui eu acho que é para judeu. Quer ver um exemplo? Uma vez um rapaz chegou assim para mim: Ah, mas o sábado é para judeu. É mesmo? Ele é? Tá chamando Jesus de mentiroso. Não, tá. Vamos abrir a Bíblia? Tá aqui, ó, abertinha. Marcos 2, 27 e 28, aqui aos irmãos, ó, diz assim: E prosseguiu: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus não disse judeu, disse homem, ser humano. Por isso que o sábado é válido. Agora o sábado é válido. De modo que o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Claro que ele é senhor, ele é arquiteto, ele estava lá. Aí as pessoas só lêem o 28, aí exclui o 27. Entendeu? Ou seja, ele não está indo além do que está escrito, ele está tirando o que está escrito. Tudo conectado. E olha o que diz Romanos 8, 5 a 7. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Esse aqui é um versículo muito utilizado aqui no canal. Duas pessoas, carne e espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Perfeito, perdeu a salvação. Se cortou da videira, foi jogado no fogo. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. Você é limpo pela palavra e vai dar bons frutos. Entende como tudo está conectado? Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê, irmãos? Porque quando a pessoa se inclina na carne, ela é inimiga de Deus. Ela cria uma inimizade com Deus. Porque não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Então, quando seu pastor diz assim, toda a lei foi abolida, ele já está na carne. Qualquer reclamação, venha com Paulo. Se você não quiser reclamar com Paulo, vá lá com Deus reclamar. Tá bom? Isso aqui é a verdade, é verdade, é verdade. Vamos lá. Puxa, agora eu peguei pesado com meus olhos. Romanos 8, 14 e 17. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Muito bem. Porque não recebestes o espírito de escravidão, mas outra vez estardes em temor, mas recebeis o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. E ele continua: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos,
somos logo herdeiros também, verdadeiramente, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sigamos glorificados. Rapaz, eu devo ter aumentado mais essa letra. Eu peço perdão aos irmãos para estar assim, mas a gente chega a uma certa idade. E também aqui o computador é antigo, o Office é antigo, e fica toda essa questão aí. Então, o que está dizendo aqui? Que nós só temos o Espírito Santo se nós guardarmos a lei. Mas através do Espírito é que ele diz que nós somos filhos de Deus. Que clamamos Abba Pai. Deus é nosso Pai apenas se obedecermos o que está escrito. Fé sem obras é morta. Conectado. Fermento dos fariseus. Mateus 16, 5 e 6. E, passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes, advertia contra lábios do fermento dos fariseus. O que é fermento dos fariseus? O que eles inventam indo além do que está escrito. A doutrina que não está na Bíblia. Inventando historinha da cachola deles. Vou dar um exemplo. Anos atrás, eu jogava vôlei onde eu morava. Me mudei e tal. E várias pessoas iam lá. Então ali era uma família. Nós tínhamos água mineral, nós cuidávamos uns dos outros, tá? Uma coisa muito bonita. E uma vez chegou lá alguns conhecidos que levaram seus parentes mais próximos, tal, quem sabe assim, um filho, um tio, tal, uma tia, um primo, um sobrinho e tal. Eles lá sempre se divertiam. Aí vamos tirar a foto. Pra gente fazer assim, fazer um momento família e tal, para recordar. Muito legal isso. Uma das moças chegou assim, eu não posso ficar perto de nenhum homem. Eu, oxe, a senhora é casada? Eu nem sabia qual é a idade dela. Não, porque meu pastor disse que se eu ficar perto de um homem, eu tenho que começar a orar para ele para casar. Oi? O nível do negócio. O nível do negócio. Uma vez fui conhecer uma moça, a moça sumiu do mapa, não sabia onde estava. Quando eu encontrei ela na rua, me falou: não, porque se eu namorar você, se tiver alguma coisa, o pastor falou com meus pais para me expulsar de casa. Porque você não é da mesma denominação que a gente. Fermento de fariseu. Indo além do que está escrito. Isso aqui é só alguns, né? Os exemplos que eu lembro agora. Né? Tem vários aí. Vamos lá, Mateus 16, 11 e 12. Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vós vos guardasse do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não se dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Quantos fariseus e saduceus existem hoje? Milhares. Enganando o povo. 19. Não está contaminado com as igrejas. Isso aqui é sério. Apocalipse 14, 3 e 4 dizem assim. E cantavam um novo cântico. Peraí. E cantavam um como cântico novo. Aqui está muito pequeno para minha vista. Diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. O que é isso? Os 144.000, eles não vão seguir nenhuma igreja. O que é a igreja que eu estou falando? São as placas denominacionais, o sistema religioso. Eles vão seguir só a escritura, apenas o que está escrito. Ah, mas tem um profeta tal, tem a profetisa tal, que um anjo apareceu. É tudo diabólico. Isso é tudo do diabo, tudo maldito, tudo anátema e só Bíblia. Então, o que significa que eles são virgens? Eles não vão estar contaminados com falsas doutrinas, com as falsas placas de igreja. Eles seguirão apenas a Deus e ao Cordeiro. O que é seguir a Deus e ao Cordeiro? Somente a Bíblia e nada mais que a Bíblia. Ah, mas tem a tradição, tem isso. Não vale nada. Então, tem muitos irmãos sinceros com Deus que estão indo em cada nação religiosa se contaminando com doutrinas e dá mais aí. De toda essa mistura que estamos estudando agora. E para encerrarmos, não seguir outros deuses. Você sabia, irmãos, que 90% dos cristãos seguem outro Deus? Isso é um choque? Vamos abrir a Bíblia? João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só,
por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está dizendo que só tem um Deus, o Pai. 1 Coríntios 8, 5, 6. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos. Desculpa a vista. Então, olha o que diz a Bíblia. A Bíblia, um Deus, o Pai. Um Deus, o Pai. E ele continua. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, enquanto você ficar seguindo o sistema babilônico, daquela aqui na testa da mulher para 17, mistério, qual é a única doutrina? A doutrina que é mistério? A Trindade. Mas claro que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem, mano. Cuidado para você não perder a salvação. Siga apenas a Bíblia. Vamos concluir agora. Êxodo capítulo 20, versículo 2 e 3 dizem assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Numa versão mais interessante, eu sou Iavé, ou Ravé, ou Yarro, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, que possamos ter compreendido que nós, mesmo sendo cristãos, podemos sim perder a salvação. Então vamos meditar, continuar na Bíblia, continuar na verdade, para permanecer ligado a Jesus, para que assim possamos ser limpos e continuar bons frutos e no caminho certo. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo. Um ósculo santo a todos.